Capítulo 73, Exame Simulado 2. Nota do autor. Será utilizado para as falas das bestas que falam a língua animal, não a linguagem humana. O Scorpicore era um monstro grande o suficiente para fazer qualquer homem sã disposto a enfrentá-lo repensar suas escolhas de vida, por mais corajoso que fosse. Sua altura do ombro alcançava quase 3 metros, 9-10, tinha pelo e juba vermelha escarlate, com tons de branco, preto, azul e amarelo. Na verdade, havia também tons de vermelho, embora apenas um decorador pudesse perceber. O monstro tinha o corpo e a cabeça de um leão, asa membranosa em forma de morcego saindo de suas costas e a cauda era de um escorpião. De uma de suas dimensões de bolso, o Scorpicore tirou um óculos pequeno de aro de ouro, que logo tocou o focinho, crescendo o suficiente para que cada uma de suas lentes tivesse o tamanho de uma tela de 17 polegadas. Vamos ver onde estão os parques de diversão mais próximos graças aos óculos mágicos. O monstro ganhou uma habilidade que se assemelhava ao senso de mana de Solus, combinada com a capacidade de aumentar o zoom com um telescópio. Um grupo está perto da nascente verde, outro na clareira do rio. Apesar da grande distância, ele foi capaz de localizar os grupos de 5 núcleos de mana desconhecidos, identificando os pontos de queda dos alunos. Ordem e caos, esses humanos não têm imaginação. Tudo é idêntico à última vez. Onde está a graça nisso? Enquanto reclamava da falta de originalidade da humanidade, o Scorpicore começou a enviar equipes de 3 bestas mágicas para interceptar os humanos e expulsá-los da floresta. Regras do jogo? Mhorok perguntou. A mesma idade contra a mesma idade. Faça um rugido, poderoso seja lá qual for sua espécie. Deixe-os de alguma forma notar sua chegada, caso contrário, tudo terminará antes que possamos dizer ordem. Enquanto o diretor não violar as regras, vamos jogar juntos. Quem? Pela grande mãe, Mhorok, você é um excelente segundo em comando, mas precisa começar a prestar atenção às hierarquias humanas. O diretor é o chefe do castelo, o que você chama de montanha feita. Quase terminara de despachar as equipes de limpeza, quando notou uma agradável surpresa. Espere um minuto, há um grupo de 6 núcleos de mana em vez de 5. Eu chamo isso de idiota. O que é um núcleo de mana? Perguntou a um Kron. Um falcão evoluiu em uma besta mágica, do tamanho de um pequeno avião de criança. Você é jovem demais para isso, sente? Sobreviva por mais 20 anos e eu vou ensiná-lo a evoluir novamente. Chefe Scarlet, você não faz sentido, já estamos no auge, certo? Sentado ele inclinou a cabeça na diagonal, incrédulo. Sim, certo, e eu nasci um Scorpicore. Sem besteira, bestas mágicas são apenas um passo. Antes de evoluir para um Scorpicore, eu era apenas um chifre. Veja o Cap 50, e antes disso eu era uma gracinha e fofinho gato doméstico. O Scorpicore rolou de costas, expondo a barriga gigante ao sol, ronronando como um caminhão. Apesar de todos os seus esforços, era mais perturbador do que fofo. Você está brincando, certo? Perguntou Mhorok. Não, eu não sou. Não é como se o pessoal da floresta pudesse se transformar em bestas mágicas. E se você continuar duvidando da minha palavra, eu denunciarei um dos meus amigos dragões que já foi um lagarto. Tenho certeza que ele ficará feliz em ter todos vocês para o jantar, com um bom vinho tinto. Os vários animais mágicos preferiram engolir sua incredulidade. O chefe contava as histórias mais ridículas o tempo todo, mas cada uma delas era verdadeira. Mhorok, termine, já ficamos o suficiente conversando, siga meu exemplo. Com um único bater de asas, o Scorpicore decolou. Apenas sentar foi capaz de segui-lo, enquanto Mhorok termine, um Sinji, animal mágico do tipo javali, só conseguiam olhar. Que merda, eles disseram como um, enquanto o Scorpicore estava rindo muito. Você viu o rosto deles? Essa piada nunca fica velha. Eles são muito sérios. Eles precisam aprender a sentar e relaxar. Quando eu tinha a sua idade, sentar parou de ouvir as reclamações do chefe, apenas acenando de vez em quando e dando uma resposta aleatória. Enquanto isso, o grupo de Lita ainda estava discutindo. Todo mundo queria ser o líder, provar ser tão bom quanto os chamados alunos de nível superior.
Lid só conseguia pensar neles como 4 cães famintos enjaulados, com apenas um pedaço de carne. O problema era que a gaiola os impedia de prejudicar um ao outro, não oferecia proteção contra ameaças reais. A cada segundo que passavam gritando e discutindo, era como arrumar a mesa para todos os animais próximos. Ele já havia tentado todas as abordagens diplomáticas que eles solos poderiam apresentar, mas sem resultado. Sendo ele de primeira linha, os fez dispensar todas as suas propostas como tentativas de ganhar mais pontos às suas custas. Cansado de seu comportamento infantil, Lid convocou um vendaval forte, que os pegou de surpresa, fazendo-os cair primeiro no chão. Escute, seus idiotas, se ser legal não funcionasse, ele também poderia voltar ao seu comportamento original. Você vê isso, aquilo? Ele apontou para várias marcas de garras em diferentes árvores próximas. Essas não são decorações rústicas para embelezar a paisagem. As bestas as usam como marcas territoriais, destinadas a alertar os invasores de que estão invadindo o seu território. Se você demorar um segundo para desviar o olhar do seu ego, perceberá que essa área está sendo disputada por várias bestas mágicas. Cada um deles é capaz de deixar marcas de garra do tamanho de um livro, e seus comentários estão alertando todos eles. Este é um teste de sobrevivência em grupo, devemos nos dar bem, deixar de lado nossas diferenças e trabalhar em equipe. Quero que qualquer pessoa que esteja nos observando saiba que, se formos eliminados antes de 1 hora, é tudo culpa desses idiotas. Ele disse olhando em volta, sem ter ideia de como poderiam ser as câmeras mágicas. O discurso, especialmente a última parte, funcionou como um encanto. Depois de voltarem, eles nem se queixaram do ataque surpresa. Eles reconsideraram suas ações desde o início, e oraram aos deuses para voltar no tempo e fazer com que eles terminassem. Sendo os deuses ocupados, a linha do tempo continuou avançando, e Lid também. Eu não sou o líder, sempre caço sozinho. Mas uma coisa eu sei. Em um ambiente perigoso, a chave para a sobrevivência é ser o mais furtivo possível. Precisamos encontrar um lugar para se esconder durante o dia e facilmente defensável à noite. Temos que sair antes. O grito agudo de ave de rapina encheu o ar, enquanto o chão começou a tremer sob seus pés. Lid parou de falar, tirando imediatamente as 3 poções falsas do bolso dimensional e engolindo-as. Ele agora podia ativar magia de fusão de fogo, terra e ar sem levantar suspeitas. Infundindo-se nesses elementos, ele se tornou mais rápido, mais forte e mais resistente. Veja o capítulo 19 para obter mais detalhes. Antes que ele pudesse terminar de beber, Sentar desceu, sequestrando a mais fofa das 2 garotas de cabelos pretos do grupo, e levando-a para o ar. Que idiota, o Kron pensou. Ainda indefeso, apesar do meu aviso. O 4º ano é o pior adversário, mal oferecendo resistência. Amaldiçoando quem quer que o professor tivesse escolhido seus colegas de equipe, Lid só podia assistir o Kron ficando cada vez mais alto, apoiando suas abas com atualizações poderosas. Gostaria de poder fugir e deixá-los conseguir o que merecem. Odeio o trabalho em equipe. Pensou Lid. Todo mundo ainda estava atordoado, recusando-se a aceitar a realidade. O que diabos você está fazendo? Alguém deve fugir e salvá-la. Com os braços trancados nas garras, ela não pode usar mágica. Lid queria vencê-los até a morte. Um monstro, outro monstro. A voz estridente de menininha pertencia ao único outro garoto do grupo. Ele estava apontando para uma massa negra, do tamanho de uma carruagem, aproximando-se à velocidade do pescoço quebrado. Era Termin, o Sinji, entrando na briga enquanto anunciava sua presença, causando pequenos terremotos quando ele se aproximava. Foda-se todos vocês. Se você quiser ficar no chão, proteja-se. Enquanto Lid percebeu que falar era inútil. As 2 garotas caíram de joelhos, abraçando-se, enquanto o garoto, a julgar pelo cheiro repugnante, havia se perfurado. Agora entendo por que Trask foi tão duro comigo e com eles no 2º dia. No entanto, foi tudo por nada. Pensou Lid. Um Sinji era um oponente difícil, e Lid só podia usar magia falsa.
Ele precisava manter o uso de seus 3 anéis apenas em situações desesperadas. Sendo todos os 5 ainda em jogo, ele vasculhou seu cérebro em busca de uma solução. Espere um minuto. Normalmente, Shinji se limita ao uso de água e magia da terra. Eu posso explorar isso. Bestas mágicas não controlam todos os elementos. Termin foi incapaz de escapar de sua natureza de javali, atacando diretamente em direção à presa. Ele viu um garoto de olhos maus começar a cantar algo, então Termin ativou um de seus melhores feitiços defensivos, Corpo da Montanha. O Shinji sabia muito bem quão previsível era seu padrão de ataque, então nunca subestimou o oponente. Corpo de Montanha elevou seu peso corporal e sua defesa até o limite, tornando-o imune a armas e magia. Cante tudo o que você quiser, garoto. Você nunca terminará seu feitiço a tempo, eu sou muito rápido. Serei eu seu Requiem. Termin zombou interiormente. No entanto, o canto terminou logo após o início, e Lee começou um novo, enquanto uma pequena esfera amarela voava em rota de colisão com Termin. Que idiota! Minha magia da terra é o contador perfeito para a magia do ar. Zap-me, empurre-me, tanto faz. Nunca funcionará. Quando os dois colidiram, nada aconteceu, nem mesmo uma pequena faísca contra sua pele. O Shinji começou a pensar que o garoto falhou por medo. Então, Lee completou o segundo feitiço também. Breza Reale. Ele havia invocado o feitiço de treinamento levitação. De repente, Termin sentiu uma leve carícia na barriga, mas conseguiu empurrá-lo vários metros mais, como se ele fosse apenas um balão. Então, um segundo e um terceiro empurrão chegaram, fazendo subir acima dos 3. Escondida entre os arbustos, Scarlet estava assistindo a cena inteira, rindo sob seus bigodes. Termin, seu idiota, o primeiro foi um feitiço básico de flutuação. Não foi feito para causar danos, mas para torná-lo leve e preparado para outro feitiço rápido, para afastá-lo do chão e deixá-lo desamparado. Orgulho vai antes da queda. Ouvindo a explicação do chefe, o Shinji entendeu o que havia acontecido e começou a rir de si mesmo. Droga! Um pirralho tão mal-humorado. Vou ficar com você por último. Ele gritou para Lit, que incapaz de entender a fala animal, ignorou os odores da besta, recitando seu terceiro feitiço. Uma das maiores vantagens do mestre de forja era que ele treinava encadeando feitiços simples e curtos por mais de um mês, permitindo-lhe mover os dedos e a boca sem parar, independentemente de estar usando magia falsa, como antes, ou usando a verdadeira. Lit reconsiderou o valor de levitação, uma vez que lhe permitiu continuar empurrando Shinji, mesmo quando ele estava lançando outro feitiço. Depois que ele terminou de lançar seu verdadeiro feitiço de voo mágico, ele correu para salvar a garota. Sentar foi desacelerada pelo seu peso, e tudo aconteceu em apenas alguns segundos. Ele esperava que Termin e Mihawk tivessem a situação abaixo sob controle. Quando ele percebeu uma perturbação mágica nas correntes de ar, já era tarde demais. Lit havia acoplado o feitiço de voo e anti-turbulência, tornando-o mais rápido do que uma bala. Ele tinha pouco conhecimento sobre bestas mágicas, mas lembrou-se bem de que, apesar do tamanho grande, os ossos ocos dos pássaros os tornavam mais frágeis do que pareciam. Então, em vez de usar um feitiço que poderia ser facilmente combatido pela verdadeira magia do ar e da escuridão do oponente, ele apenas combinou sua velocidade com a dureza e a força explosiva da magia de fusão para pousar um gancho logo abaixo do bico da besta. Por causa de sua trajetória quase vertical e do fogo gerado pelo atrito entre o punho e as rápidas correntes de ar, parecia exatamente como um soco de dragão. Capítulo 74, Exame Simulado 3. A cabeça de Sentar voltou com um impacto, perdendo o controle de seu voo e deixando a presa ir. Para piorar as coisas, Lit rapidamente estalou os dedos em sucessão, gerando vários flashes de luz e estrondos perto da cabeça do Kron, tornando cego e surdo. Droga, eu aproveitei meu tempo curtindo os gritos dela e é isso que recebo em troca. Eu não era Kron, mas como um pato sentado. Agora eu não consigo nem chegar onde é o alto e o baixo.
Se eu cair em terra por causa de um filhote, o chefe nunca vai me deixar em paz. Lit gostaria de continuar batendo no ferro enquanto ainda estava quente, mas a garota de cabelos pretos estava despencando como um tijolo. Amaldiçoando sua estupidez, Lit desceu com um movimento de balanço, primeiro para baixo e depois para cima, para evitar quebrar as costelas durante a captura. O resgate foi bem sucedido, mas a julgar pelo cheiro, Lit entendeu que ela estava aliviada do medo em vários níveis. O que diabos você estava fazendo? Ele gritou em seu ouvido, pensando como eram ridículos na vida real aqueles momentos românticos nos filmes de ação, logo após o herói salvar a donzela em perigo. Entre o cheiro e o perigo iminente, não havia espaço para o romance e os forros delicados. A única coisa que ambos queriam era um refúgio seguro e um banho quente. Você não conhece a primeira mágica? Porque você a arrastou como um saco de batatas? Mais importante, você conhece um feitiço de voo? Ela assentiu enquanto o segurava apertado com braços e pernas, como se estivesse tentando entrar nas roupas dele. Então vá em frente e use-o. Meu feitiço não é para dois, só posso deslizar enquanto carrego você por aí. Uma vez que essa coisa se recuperar, estaremos condenados. Faça alguma coisa, lembre-se de que eles estão nos observando. Livre das garras do medo, ela percebeu que toda a equipe da academia estava assistindo à sua performance humilhante. A garota ficou roxa da cabeça aos pés por um segundo, antes de deixá-lo ir e cantar seu feitiço de voo. Vamos pegar os outros e recuar. A céu aberto, estamos em desvantagem demais. Os dois rapidamente voltaram ao chão, puxando os outros três de pé e literalmente chutando seus pés para forçá-los a se recuperar do terror e fazê-los se mover. Voe rápido. Lit gritou. Não temos esperança de abalá-los a pé. Mas, mantenha-se perto do chão, o Cronos transformará em picadinho se tentarmos voltar em seu elemento. Para seus colegas de equipe, as palavras de Lit soavam as de um líder forte e experiente, que tinha total controle da situação. A realidade, no entanto, como os professores podiam avaliar enquanto conversavam, era que ele estava apenas lembrando-se do senso comum. O lote deste ano é horrível, disse Scarlett em seu amuleto comunicador. Eles estão no quarto ano, Linjus respondeu com um suspiro. Lembre-se do nosso pacto, e não seja mesquinho. Quero o peso deles em carne e quero dizer as coisas boas, sem ossos ou nervos. E diga aos seus servos que sigam as regras, você não quer me ver ficando feio. Linjus tinha o comunicador no modo de chamada em conferência, para que todos pudessem ouvir. Os professores não gostavam de ser chamados de servos, mas entendiam muito bem que no deserto os fortes governavam acima de tudo. A ajuda dos Corpicore garantiu que nenhum aluno seria seriamente prejudicado antes de ser resgatado, sem mencionar que um guardião tão poderoso que defendia a academia valia muito mais do que apenas carne. Eles foram verdadeiramente abençoados por ter um monstro à sua disposição, razoável o suficiente para ser útil, mas estúpido o suficiente para não entender seu verdadeiro valor. Depois de fechar a comunicação, Scarlett deu um sorriso presunçoso em seu focinho felino. Imbecis, eu não ligo para carne, eu faria isso de graça. Suas lições estúpidas me permitem treinar as bestas mágicas em táticas antimágicas. Eles nos usam como parceiros de treino, mas esse é um jogo para dois. Outro bônus é que, quando os alunos do quinto ano treinam na floresta, sou atualizado sobre as táticas que empregam e os feitiços que ensinam. Aposto que dormem muito melhor à noite, acreditando em mim como um monstro idiota que só quer comida na barriga. Enquanto isso, Mohawk havia se juntado à briga e estava alcançando rapidamente o grupo de Lit, usando a magia do ar para se mover mais rápido e seu olfato para não perder seus traços. Lit estava à beira das lágrimas. Essa experiência foi um desastre total. Ele estava cansado de brincar de babá, mas que escolha ele tinha? Ele diminuiu a velocidade, destacando-se do grupo, aparecendo ao lado do Ri. Seguiu-se uma rápida troca de feitiços, pois Lit nunca permitiu que Mohawk chegasse perto dele. Ele continuou se movendo nas 3 dimensões, ganhando uma vantagem tática, já que a besta mágica estava apenas confiando nas pernas para se movimentar.
Lit não estava tentando prejudicá-lo, ele usou apenas 1 e 2 feitiços de nível 1 em rápida sucessão, com o objetivo de arruinar o foco do oponente e desacelerar seus movimentos. Quem diabos é esse filhote? Mohawk pensou cerrando os dentes, aumentando a frustração. É como se ele aprendesse a lutar com Ri, ele antecipa quase todos os meus movimentos. Mas isso é impossível. Na floresta de Trav, os ouvidos do protetor estavam queimando. Lit usou uma névoa fina para detectar lâminas de vento invisíveis, enquanto se movia sem padrões para evitar raios. Depois de tropeçar em um monte, Mohawk finalmente o perdeu, pulando com toda a força tentando pegar o filhote com a mandíbula. Imbecil! Era o que eu estava esperando. Você não pode se esquivar no ar. Lit e Scarlet pensaram como um. Checkmate, lanças. Lit gritou, liberando o feitiço de 3º nível armazenado em seu anel. Graças a várias experiências, ele aprendeu que podia armazenar até mesmo feitiços mágicos verdadeiros, desde que não excedessem a capacidade do anel. Assim, ele foi capaz de desencadear seu feitiço mais poderoso em sua versão fortalecida em uma fração de segundo. Me fode de lado. Mohawk choramingou quando dezenas de lanças de gelo, tão grossas e compridas quanto pequenas árvores o cercaram de todas as direções, antes de colidir com seu corpo. A massa deles era grande demais para desviá-los com uma simples barreira aérea, e o fogo precisaria de tempo para derreter tanto gelo antes de torná-lo inofensivo. Desesperado, Mohawk usou seu ataque mais forte, o Tornado Flamejante. Ao combinar seus melhores feitiços de fogo e ar, Mohawk usou os ventos fortes para desviar as lanças de seus órgãos vitais, esperando que as temperaturas escaldantes e quentes suavizassem suas extremidades mortais. Quando o tornado desapareceu, Mohawk estava vivo e bem, mas seu corpo foi espancado e golpeado com incontáveis pequenas feridas. Entre o feitiço e seu pelo de carrapato, as lanças não haviam conseguido furar, mas ainda batiam como um caminhão. Lit não estava lá para se gabar ou dar outro golpe, ele já havia retornado ao grupo, gritando instruções triviais. Use o primeiro feitiço de trevas, escondam sua presença, seus idiotas. Você acha que um nariz de um rio é para decoração? Esconda seu cheiro agora. Ele tirou algumas roupas velhas da dimensão do bolso, transformando-as em pedaços com a magia do ar e borrifando-as com o suor que sempre se esquecia de jogar fora desde a corrida até a primeira lição do professor Vastor. Então, Lit jogou os fragmentos ao vento, na esperança de criar múltiplas pistas falsas para os animais mágicos seguirem. Não quero ser o chato da situação, mas não acho que seu grupo dure uma semana. Solos riu de sua própria piada. Não, Sherlock. Aposto que seremos eliminados amanhã. Amanhã é muito cedo. Minha aposta é aniquilação total em 3 dias combinado. Eles continuaram voando por cerca de 10 minutos, antes de se sentirem seguros o suficiente para fazer uma pausa. O grupo cruzou uma pequena colina, com cerca de 10 metros de altura. Com as costas contra algo sólido, eles finalmente conseguiram recuperar o fôlego. Lit examinou os arredores com a visão da vida, permitindo-se relaxar apenas depois de encontrar nada mais forte do que uma fera normal nos arredores. Quantas horas você acha que passaram desde o início do exame? Perguntou o garoto, olhando em volta como um rato encurralado. Menos de uma. Lit respondeu depois de verificar a posição do sol. Mas eu senti muito mais tempo, disse a mais alta das meninas de cabelos pretos. Todos eles tinham uma expressão desanimada, não havia mais vestígios de seu orgulho autoritário anterior. Lit levou o dedo indicador contra os lábios, lembrando-se de que estavam em silêncio, depois começou a circular ao redor da colina. Os outros 4 o seguiram prontamente, formando uma única linha. Ah, seus patinhos são tão fofos, mamãe pata, disse Solos. Lit fez uma volta completa, procurando cavernas. Eles tiveram sorte, não havia nenhum. Uma caverna natural era um recurso muito conveniente para ser deixado vago, e ele não podia se dar ao luxo de afastar a vida selvagem com risco de ser exposto. Depois de escolher um local desprovido de grama ou trepadeira, ele usou a magia da terra para criar uma caverna artificial, condensando o solo poroso e tornando-o forte o suficiente para sustentar o teto improvisado.
Ao mesmo tempo, Lita ergueu pequenos pilares de pedra para apoiar toda a estrutura. Não era muito, mas ainda era grande o suficiente para todos eles se sentarem e descansarem confortavelmente. Enquanto os outros o olhavam atordoados, ele acrescentou mais pilares ao longo das paredes. Ele não era engenheiro e preferia estar seguro do que arrependido. O garoto caminhou em direção a Lee com um grande sorriso e estendendo a mão. Eu não vou tocar em nenhum de vocês até que vocês se limpem adequadamente. Sugiro usar a magia das trevas. Isso limpará a sujeira e removerá o cheiro. Depois que todos foram limpos, Lita usou a primeira mágica para fechar a entrada com uma espessa camada de terra e iluminar o interior da caverna. Então, ele fingiu lançar um feitiço enquanto ativava zumbido, gerando uma pequena cúpula de ar. Graças a isso, nenhum som nem cheiro pode escapar, para que possamos conversar livremente. Eu diria que nossas apresentações estão muito atrasadas. Sou o Lita de Lutia e devo ser o curandeiro. Sua voz estava exalando sarcasmo. A vários quilômetros de distância, Termin e Rock finalmente recolheram todos os pedaços de tecido, destruindo-os para não serem mais influenciados pelo cheiro forte. Sentar aterrissou perto deles, pronto para relatar. Não é possível encontrá-los em lugar nenhum. É como se eles tivessem desaparecido. Mesmo Rock respondeu. Além dessas coisas, não posso mais sentir o cheiro delas. Chefe, precisamos da sua bugiganga. Scarlet zombou. Isso seria injusto. É você contra eles. Estou apenas curtindo o show. Você esperará até depois do meio-dia antes de retomar a pesquisa. Você precisa de algum tempo para curar adequadamente, e eles merecem um pouco de descanso. Continua no próximo vídeo.